Bom dia, crianças queridas! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez aqui para começarmos nossa aulinha, né? Nessa manhã, hoje, não é? O primeiro domingo de novembro. Outubro já terminou e vamos continuar nossas aulas com a graça de Deus, né? Nesse mês de novembro. Então, vamos cantar nossa música com alegria. Vamos cantar hoje um bom dia para você. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos falar com o nosso Deus, né? Agradecer por esse novo mês. Vamos orar? Ó nosso Pai maravilhoso, nós queremos nesta manhã, Senhor, te louvar. Ó Deus, te louvar porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Como nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, ó Pai. Mais um mês que se inicia, ó Pai. Abençoe as nossas crianças, Senhor. Cuida de cada uma delas, suas famílias. Abençoe, ó Pai, os teus servos, pastores, que ensinam a tua palavra. Ó Senhor, nos ajude, que neste mês de novembro, Senhor, nós possamos cada dia mais aprender a sua palavra. Abençoe a nossa aula que agora se inicia, Pai. Nós queremos dedicar essa aula ao Senhor e agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e poderosa e nos ajuda a aprender do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ouve, Senhor, a nossa oração. Nós te agradecemos tudo. No nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. E graças a Deus, não é? Ó, vamos cantar Tão Grande é Meu Deus, um hino de adoração ao Senhor. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. E é isso mesmo, né? O nosso Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas só para o nosso bem. Nosso Deus é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, crianças? E vamos cantar nossa música que nós estamos aprendendo. Eu creio que vocês já sabem todinho essa música, né? Oh, fala da Bíblia, o livro companheiro, a palavra de Deus. Vamos cantar nossa música oficial. Bíblia, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro é a palavra de Deus. E a Bíblia é o seu livro companheiro? Não? Ah, então comece já. Oh, comece já a estudar a Bíblia cada dia. Que ela seja o seu livro companheiro, é? Que você estude a Bíblia e guarde no coração a palavra de Deus. Amém, crianças? E vamos cantar mais uma musiquinha que fala da Bíblia. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer
para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Isso mesmo, crianças. Você quer ser feliz? Então leia a Bíblia, estude a Bíblia e obedeça. Obedeça a palavra de Deus. É tão bom poder obedecer. Nós estamos cantando mais uma musiquinha que fala da Bíblia, não é? Estamos estudando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é o tesouro, não é? Nosso tesouro maior. Então vamos cantar, eu tenho um grande tesouro. Eu tenho um grande tesouro, tesouro dado por Deus, e sempre andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Eu tenho um bondoso mestre que dia a dia conduz o meu andar vacilante pela sua luz. Isso mesmo, nosso Jesus, né? O nosso mestre querido. Crianças, vamos lembrar os nossos pedacinhos? Sim, nós já aprendemos 2 pedacinhos, né? O primeiro, que nós aprendemos, que está lá no livro de 2 Timóteo, né? Então vamos lembrar 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16, né? Vamos lembrar nosso pedacinho? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Isso para os pequeninos. Os maiorzinhos podem continuar. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse nosso pedacinho está na segunda parte da Bíblia, né? No Novo Testamento. E agora nós vamos falar o nosso outro pedacinho que está no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia. Vamos falar juntos? Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Eu acredito que vocês já aprenderam, né? Salmo 119, 89. Então, continuem, crianças. Continue estudando a palavra, guardando a palavra de Deus no coração, porque isso é muito bom. Isso é importante. E hoje nós vamos continuar descobrindo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna, ela tem todo o poder, não é? É ela que transforma nossa vida. Quando a gente encontra Jesus, começa a estudar a palavra, ela vai nos mostrando, não é? Tudo que nós somos e tudo que nós precisamos ser. A Bíblia é como se fosse um espelho, não é verdade? É sim. Tem uma música que fala que a Bíblia é como um espelho, que ela é água que nos limpa, que ela é lâmpada para os nossos pés. Como é tão bom poder amar a Bíblia, estudar a Bíblia e praticar. Praticar, obedecer aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina. Crianças, nós vimos, né, alguns fatos bíblicos. Nós aprendemos que 40 homens, não é? Inspirados por Deus, eles escreveram a Bíblia. Aprendemos também que a Bíblia, ela demorou 1.600 anos. Não que foi 1.600 anos direto, não é? Houve pausa. Deus ditou, alguém escreveu, demorou um tempo, Deus ditou novamente, outro alguém escreveu, e assim Deus foi usando homens, né? Homens de Deus para escrever a sua palavra. Mas quando ela terminou, então demorou 1.600 anos para que a Bíblia fosse escrita. Mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra preciosa, a palavra santa, a palavra viva, né? O livro bendito, o livro de Deus. Vimos também que no passado a Bíblia era em forma de um rolo, não é? As pessoas iam, né, estudando a Bíblia, e quando eles queriam realmente estudar a Bíblia, eles tomavam aquele rolo, eles abriam, né, e eles liam o que a palavra de Deus estava ali. Hoje, a palavra de Deus não é mais em forma de um rolo, né? Mas a palavra de Deus hoje é em forma de um livro.
um livro santo, o livro de Deus. Então vamos lembrar hoje, vamos continuar estudando sobre a palavra de Deus, a Bíblia, tá bom? A última vez nós falamos, né, de um homem chamado William, né, Tyndale. Nós vimos como aquele homem, ele traduziu mesmo, né, a Bíblia, traduziu do hebraico para o inglês, depois do grego, né? Ele começou traduzindo o Novo Testamento, do grego para o inglês. E depois ele continuou traduzindo o Antigo Testamento, do hebraico para o inglês. Mas nós vimos que custou até a vida dele, não é, crianças? Mas ele dedicou sua vida. Deus permitiu. Deus permitiu que o William, ele fugiu muitas vezes, né? Mas Deus permitiu, no tempo certo, Deus permitiu que ele também, né, desse a sua vida ali naquela prisão onde ele estava preso, mas ainda escrevendo, traduzindo, e eles tiraram ele de lá e queimaram o William Tyndale vivo, né, como nós vimos na história. E hoje nós vamos aprender de um outro, né? Um outro que nasceu também na Alemanha. E nós vamos ver a história desse outro que nasceu na Alemanha. Só que antes, crianças, quero mostrar para vocês, né? Aqui, nós temos aqui, ó, o Antigo Testamento, tá vendo? Na língua hebraica, como era, né? Tem que estudar bastante para poder a pessoa entender uma palavra escrita em hebraico, porque é tão difícil, né? Já aqui foi no Novo Testamento, que foi escrito no grego. Então, ó, tá vendo aqui essas figuras? Como são? Hebraico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, escrito em grego. Graças a Deus, né? Hoje a Bíblia está traduzida em todas as línguas. Então, nós podemos ter a nossa Bíblia na língua portuguesa e nós podemos estudar a palavra de Deus quando quisermos, né? Todo o tempo que nós quisermos, podemos estudar a palavra, porque temos, graças a Deus, traduzida, né, na língua portuguesa. E hoje nós vamos continuar ouvindo, né, as crianças desse homem, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nos conta a história que esse homem chamado James Gutenberg. Sabe, crianças, esse homem, James Gutenberg, a história, não a Bíblia, mas a história nos conta que ele nasceu na Alemanha. Nasceu na Alemanha no ano de 1398. E certamente, não é? Este homem cresceu, ele aprendeu de Deus e ele também estava, não é, tentando imprimir Bíblias. Sabemos que era tão difícil, crianças. Quando a Bíblia começou a ser imprimida, oh, como era difícil. Era escrito à mão, crianças, não tinha uma imprensa, era tudo escrito à mão. Primeiro escreveram, né, do hebraico, e quando foi escrito em hebraico, significa livros dos profetas. Depois, o segundo texto foi em grego, não é? E significa Sagradas Escrituras. Mas olha, a Bíblia, crianças, estava sendo tão espalhada. Embora que muitos eram inimigos, o inimigo pior sabemos que é Satanás, né? Que não quer que ninguém estude a Bíblia, não quer que a Bíblia seja espalhada, ainda hoje. Ele é o inimigo que ele quer impedir, mas ele nunca vai conseguir. A palavra de Deus é eterna. Então nós sabemos, né, que muitas pessoas que amavam a Deus e queriam muito a palavra de Deus, eles estavam ansiosos, né? Ansiosos para ler, para ouvir da palavra, ansiosos para estudar a palavra de Deus e saber o que Deus tem para nós. Eu até falei para vocês, né, daquele homem que ele foi, andou muito, até chegou naquela igreja, conseguiu a Bíblia, ele levou algumas coisas naquela carroça para doar aquela pessoa que ia emprestar a Bíblia para ele. E assim foi, ele fez uma troca, não é? Ele deu algumas coisas que ele levou da sua fazenda e em troca ele deu a palavra. Oh, como foi tão bom. Ele
viajou tanto, passou um dia na igreja, não é? Lendo a palavra. Mas quando ele voltou para casa, a carroça dele estava vazia, mas ele estava com o coração cheio de alegria, porque ele amava a Deus, confiava, sabia que a palavra de Deus ela é verdadeira, não é? Então é importante. Todas as pessoas que conheciam a Bíblia, que sabiam que a Bíblia estava sendo escrita, eles queriam ter, queriam aprender, queriam estudar, mas como era difícil para a Bíblia ser espalhada assim. Então, na Alemanha, aconteceu, né? Esse fato maravilhoso. Há crianças desse homem, chamado James Gutenberg, que nasceu lá na Alemanha em 1398, ele foi a primeira pessoa, crianças, que tinha uma máquina. Ele conseguiu uma máquina de imprimir. Olha, quando ele conseguiu essa máquina de imprimir, sabe? O primeiro livro que ele quis imprimir foi a Bíblia. Ele se deu mesmo, né? Preparou ali aquela máquina de imprimir. E o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia Sagrada. Oh, que maravilha! Nós podemos ver, crianças, que esse homem, né, estava tão feliz, podendo imprimir a palavra de Deus. E ele, crianças, a Bíblia diz que ele nasceu em 1300, a Bíblia não, a história diz que ele nasceu em 1398 e ele faleceu em 1468. Mas sabe, quando ele faleceu, ó crianças, a Bíblia já estava assim, imprimida. Como foi bom, como foi bom, crianças. Olha, o tempo que esse James Gutenberg levou, não é? Para imprimir a Bíblia naquela máquina. Crianças, ele começou em 1450 e passaram-se 5 anos. Quando ele conseguiu terminar, era 1455, 5 anos depois, né? No mês de março, ele conseguiu. Será que foi fácil? Não, crianças. Foi trabalhoso, foi muito trabalhoso para imprimir a palavra de Deus. Mas ele estava tão feliz, ele estava realizado quando ele concluiu aquele trabalho. Ele sabia que agora a Bíblia ia ser espalhada para muitas pessoas, muitas, centenas e centenas de pessoas podiam ter a Bíblia, né? Oh, como ele estava feliz. Seu trabalho foi realizado. E ele, crianças, que quis, né? O primeiro livro a ser impresso naquela máquina foi a Bíblia. Ele queria tanto que isso fosse assim e ele conseguiu, não é? Por que ele conseguiu? Porque ele sabia que a Bíblia é um livro importante. A Bíblia é o livro mais importante do mundo, crianças. Sim, a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada por Deus, não é? Como foi bom. Quando ele imprimiu, certamente crianças tinham mais ou menos uns 100 exemplares da Bíblia. Mas depois, né, daquela invenção da imprensa, a Bíblia poderia ser produzida, né, em muito mais exemplares, muito mais quantidade, ia ser distribuída também com mais facilidade por causa da imprensa. E também seria um preço mais baixo, um preço melhor para as pessoas comprarem, porque no princípio era muito caríssima, crianças, porque era tão difícil, né? Para ter a Bíblia. Mas Deus foi providenciando tudo. Deus foi usando pessoas para fazer isso, porque o nosso Deus é bom. Jamais ele ia deixar que a sua palavra ficasse retida. A palavra do Senhor, ela é uma palavra verdadeira e eterna. As pessoas precisavam ouvir da palavra de Deus. Ouvir que o nosso Jesus, um dia, não é? Ele veio nesse mundo. Ele morreu naquela cruz. Ele deu sua vida por amor. Ele foi crucificado, derramou seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão. E Deus queria tanto que as pessoas pudessem saber essas verdades, não é? Saber também que o nosso Salvador não ficou morto, que ele morreu sim, mas ele ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte, não é? Porque ele é Deus. Oh, crianças, como é tão bom
poder estudar tudo isso na palavra de Deus, não é? Saber que o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Saber que o nosso Jesus é o único que pode nos dar vida, porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, que o pecado nos separa de Deus, mas que o nosso Jesus é o nosso Salvador. Um dia ele veio, não é? Ele deu sua vida, morrendo naquela cruz, derramando seu sangue bendito para nos salvar. Não ficou morto, ressuscitou. E hoje ele sempre diz, como diz lá na Bíblia, lá em Apocalipse, né? Tem um versículo em Apocalipse que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Se Jesus é a porta, ele disse no livro de João também, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então a Bíblia está recheada de tantas maravilhas, tantas coisas boas que edificam nossas vidas, estão na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que nós devemos crer e obedecer, praticar aquilo que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra eterna, que jamais será destruída, como o Senhor disse na sua palavra, né? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, semana passada falamos de Jimmy, né? William Tyndale. E hoje estamos falando de James Gutenberg, foi aquele homem que primeiro teve uma imprensa, né? E que primeiro, crianças, ele imprimiu Bíblias para as pessoas e espalhou, né? A palavra de Deus. Como foi tão bom. No princípio, quando ele começou a imprimir, eram só 100 exemplares, mas depois foi se multiplicando, e hoje, não é? A Bíblia está espalhada pelo mundo inteiro. Todo mundo que quiser pode estudar a Bíblia. Sabemos, crianças, sabemos que tem lugares que é proibido carregar a Bíblia, que é proibido estudar a Bíblia, mas a Bíblia, embora que em muitos lugares, inimigos de Deus, né, não querem saber, mas a Bíblia está aí para quem quiser poder estudar, até mesmo nesses países onde são mais difíceis, podemos conseguir a Bíblia e podemos estudar a Bíblia, porque ela é que nos ensina, não é? Como diz a nossa música, ela nos ensina com certeza o caminho do céu. É ela que nos ajuda, é nela que nós aprendemos. Então, crianças, vamos aproveitar que nós estamos aqui, não é? Nesse país livre, onde nós podemos estudar a Bíblia a qualquer hora que quisermos. Então, vamos estudar a palavra de Deus, vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e vamos cada dia entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eterna, tá bom? A semana que vem nós vamos contar a história que está aqui na Bíblia, uma história verdadeira que está aqui na Bíblia, que Jesus contou. Então nós vamos continuar, se Deus quiser, na próxima semana, aprendendo mais um pouquinho daquilo que a Bíblia ensina, tá bom? Essas 2 semanas eu queria só falar para vocês sobre a Bíblia mesmo, né? Como ela existiu, as pessoas que sofreram para traduzir a Bíblia e graças a Deus que ela chegou até nós. Então, semana que vem continuaremos. Antes de terminar, vamos cantar aquela musiquinha que eu cantei semana passada, né? Fase da Bíblia, o meu viver, pois quero nela, ó Deus, te ver. Vamos cantar aqui, né? Fase da Bíblia o meu viver, pois quero nela, ó Deus, te ver. Ver a mim mesmo e ver a Jesus, a tua palavra é luz. E fique pensando essa semana, não é? Que você possa realmente estudar a Bíblia e praticar o que está escrito na Bíblia, porque a palavra de Deus é luz. É luz para o nosso caminho. Então vamos ficar com a palavra. Vamos falar uns pedacinhos?
Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Semana que vem, novo pedacinho para nós, tá bom? Enquanto isso, vamos estudando os nossos pedacinhos que já aprendemos, crianças. Vamos orar? Vamos orar. Ó nosso Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que é luz para o nosso caminho. Ó Deus, abençoa os nossos pequeninos, Senhor. Onde quer que eles se encontrem, ó Pai, cuida deles. Peço, Senhor, para as crianças que estão passando dificuldade, por aquelas crianças que estão doentes, por aquelas crianças que estão sem a comida, ó Pai, lá nas ruas, ó Deus, andando perdidos. Ó Deus, tem misericórdia. Envia alguém para lhes contar a respeito do Senhor e da sua palavra. Ó Pai, abençoe. Abençoe as nossas crianças, ó Pai. Abençoa os nossos amigos. Abençoa, meu Pai, todos os teus servos missionários que estão espalhados na face da terra pregando a tua palavra, Senhor. Cuida deles, ó Pai, e abençoa Israel, Senhor. Ó Senhor, que haja paz em Israel. Abençoa, Pai. Cuida das famílias israelitas, ó Pai. Oramos, ó Deus, tudo com gratidão ao Senhor. No nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Que vocês tenham uma boa semana, tá bom? E a gente se encontra semana que vem. Deus abençoe. Vamos terminar? Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Deus abençoe, queridos. Boa semana.